Primeira carta de Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo é o autor dessa carta. A data é cerca de 65 depois de Cristo. O tema: a sã doutrina e a piedade. Palavras-chave: cuidado, vigilância, força e compromisso. Um dos cuidados principais de Paulo, ao transmitir ao seu jovem auxiliar, Timóteo, que lute pela fé e refute os falsos ensinos que estavam comprometendo o poder salvífico do Evangelho. Certas pessoas deram problemas na igreja, e esta igreja que Timóteo está sendo designado para tratar essas questões de liderança doutrinária e de comportamentos é a igreja de Éfeso. Entre outras coisas, Paulo ensina Timóteo sobre o relacionamento pastoral com os vários grupos dentro da igreja. Isso com as mulheres em geral, as viúvas, os homens mais idosos e os mais jovens, os presbíteros, os escravos, os falsos mestres, os ricos. Paulo confia a Timóteo 5 tarefas distintas para ele cumprir. Então, nessa epístola, nós vamos ver Paulo exprimindo sua afeição a Timóteo como seu convertido e verdadeiro filho na fé, e ele estabelece uma conexão, um elevado padrão de piedade para a vida dele e da igreja. Algumas questões loucas, segundo o apóstolo, estavam tomando conta da igreja. Questões essas que viam também do estudo da Torá, de uma má interpretação, em que eles ficavam presos a genealogias, a coisas que ficou para trás. Tinha um problema das mulheres ricas na igreja, as mulheres que deveriam se portar com um espírito manso, humilde, modesto. Elas iam para a igreja para se exibir. E Paulo também recomenda a Timóteo, que aproximadamente estaria ali com seus 25 anos de idade. Lembrando que aqui não é questão de idade. Paulo, em comparação aos anciãos, né, que são as pessoas mais velhas, mais maduras, ele não deveria questionar a idade, mas Timóteo deveria questionar o comportamento daquelas pessoas idosas. Então ele faz uma lista enorme, que o mais importante nestas listas que Paulo orienta a Timóteo não é o carisma, não são os dons, mas o caráter. O caráter vem sim ser o mais importante na descrição das qualidades exemplificadas pelo apóstolo Paulo e que Timóteo deveria aplicar. Lembrando que Paulo ele tem um cuidado muito grande com esta igreja, e embora haja diferentes estilos de vocabulário nas epístolas pastorais, ao compará-las com outras cartas de Paulo, essas diferenças podem decorrer da avançada idade de Paulo. Então, irmãos, devemos analisar que Paulo aqui já não é um garoto, não é um moço. E essa linguagem de Paulo, comparado às demais, aí que os críticos, né, o pessoal da alta crítica, o criticismo bíblico, analisa e tenta analisar de forma natural, de uma forma literária simplesmente, mas Paulo já está com uma idade avançada, né, comparado ao início, comparado lá com 1 Tessalonicenses, o amadurecimento até mesmo na escrita. Isso faz com que Paulo tenha termos diferentes e até mesmo palavras que associam ao seu dia a dia e à vida dos seus companheiros. Mas isso também não exclui a questão da autoria do apóstolo Paulo. Paulo escreveu 1 Timóteo depois dos eventos relatados no fim de Atos. A primeira prisão de Paulo em Roma terminou lá em Atos 28, visto que Paulo sai, mas posteriormente ele volta à prisão. Isso nós vamos ver mais à frente. Segundo parece, com a sua libertação, segundo Timóteo 4, 16 e 17. Posteriormente, segundo Clemente de Roma, cerca do ano 96 depois de Cristo, e o cânon
Muratoriano, cerca de 190 d.C., Paulo viajou de Roma, dirigindo-se para o oeste até a Espanha, e ministrou a palavra de Deus ali, como era seu desejo há longo tempo. Os irmãos podem conferir em Romanos capítulo 15, versículos 23, 24 e 28. Conforme relatam as epístolas pastorais, Paulo, a seguir, voltou à região do mar Egeu, especialmente Creta, Macedônia e a Grécia, e aí continuou seu ministério. Paulo comissionou Timóteo como seu representante apostólico para ministrar em Éfeso e Tito para fazer o mesmo em Creta. Quando Paulo faz isso, Paulo está dizendo: olha, eu estou mandando alguém que é a mesma coisa que eu estivesse falando. E não sei se por questão de idade, mas Paulo precisa dizer: olha, você recebeu por direção de Deus, por imposição de mãos, o teu ministério. E tem uma questão também de bebida forte nesse contexto. E Paulo diz o seguinte para os irmãos: olha, orienta. Mas Timóteo tinha um problema de saúde e Paulo recomenda que ele tomasse, né, porque a água não era uma água pura, então acrescentasse aí um pouquinho de vinho para que fosse purificada essa água e ele pudesse tomar por questão de saúde e questão de remédio. Mas a igreja tinha vários problemas, né, com falsos ensinos, mulheres ricas, o comportamento das mulheres, e a mulher pode falar ou não falar na igreja. Paulo está dizendo para aquelas mulheres, naquela situação, que elas fiquem em silêncio, porque as mulheres tomaram conta e por causa do poder aquisitivo também, isso influenciava. E Paulo precisa dar uma resposta a corrigir as igrejas naquela localidade. Não é lei, não é doutrina para os nossos dias. Então, o propósito, Paulo teve 3 propósitos a escrever essa carta de 1 Timóteo. Primeiro, exortar o próprio Timóteo a respeito do seu ministério. Segundo, exortar Timóteo a defender a pureza do Evangelho. E em terceiro, dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas de Éfeso.